Olha que curioso a participação da Igreja Católica em Goiás na transferência da capital federal, né, do Rio de Janeiro para Brasília. Esse é o tema da tese de doutorado do professor Volmir e é também o tema do nosso programa Papo Dinâmico, que já está começando. Nunca vi uma tese de doutorado ser tão interessante, curiosa, assim. Uma tese de doutorado geralmente é um trabalho científico de alto nível, né? Mas esse, além de ser de alto nível, ele é super interessante. Eu estou lendo, estou gostando demais, porque ele conta situações muito curiosas da história de Goiás, principalmente da história da Igreja de Goiás e da Igreja do mundo também, não é só de Goiás, mas especialmente focado nesse esforço, na participação da Igreja de Goiás e da importância dela na transferência da capital federal, né, que antes havia, né, existia no Rio de Janeiro até final da década de 50 do século XIX, né? Século XX, desculpa. Século XX, exatamente, nós estamos no século XXI. Então, até a inauguração de Brasília nos anos 60, né? E toda essa história é contada aqui neste livro, né? Com base em pesquisa científica, em arcabouço teórico, todas as categorias, tudo isso é feito. Quer dizer, uma tese de doutorado por si já é um fato interessante da gente saber, já é notícia, e principalmente quando trata de um assunto tão curioso, tão interessante, principalmente para nós, que somos aqui da PUC Goiás e da PUC TV Goiás, né, que são instituições vinculadas à Igreja Católica em Goiás, especialmente a Arquidiocese de Goiânia. Então, hoje o nosso convidado é o professor Volmir Amado, ex-reitor da PUC Goiás, atualmente secretário-geral da mantenedora da universidade, né, o professor Volmir Amado, que é o autor dessa tese que ele defendeu recentemente, está aqui justamente para falar com a gente sobre este assunto. Professor Volmir, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, professor Daniel, e boa noite a vocês que nos acompanham. Agora, professor doutor Volmir. A gente já chamava de doutor antes, mas agora ele é doutor de fato e de direito, né? Professor Volmir, qual a motivação para escrever essa tese? A tese surgiu, claro, como eu tinha o desafio de fazer o doutorado já nesta fase da vida. É verdade que eu concluí um mestrado há 30 anos atrás, exatamente há 30 anos. E depois eu assumi a gestão, são 28 anos que atuei na gestão da universidade, em cargos diversos, os últimos eu como reitor, e isso não é fácil de compatibilizar com um trabalho de pesquisa, com doutorado, mas finalmente agora foi possível nesta fase da vida. Então, procurei encontrar um tema que fosse com alguma relevância histórica para a nossa região aqui do Centro-Oeste e que também trouxesse uma contribuição para a história do Brasil, sobretudo de lacunas que os livros de história não contam e que era preciso pesquisar, investigar, ir nos arquivos de história, a gente chama de documentos de fonte primária, aqueles que ninguém conhece, são realmente em primeira mão, e em cima deles procurar correlacionar fatos, depois ter uma macroleitura, pegar o que existe já de publicações, cotejar, comparar e daí finalmente fazer a redação. Agora, a inspiração do tema, ela foi muito curiosa. Nós estávamos há uns 3 anos atrás no campus 2 da universidade, aqui da PUC, aqui em Goiânia, e aquele campus foi, originalmente, pertencia ao Cônego Trindade. Era um padre lá dos anos 30, 40, 50, aqui no estado de Goiás. E ele passou por uma carreira política assim, muito intensa, muito vibrante, também assumiu cargos do Estado, foi secretário de Educação, exerceu uma militância muito importante. E
Depois ele tinha uma chácara, finalmente ele conseguiu comprar uma chácara nas proximidades de Goiânia, hoje é uma localização muito boa, e ao final da vida ele doou esta chácara para a universidade. Ao final da vida dele, quando a Universidade Católica estava começando, estava sendo fundada. Sim. E o fato que nós fomos fazer uma homenagem a ele, dia 19 de março, você lembra bem disto, e fizemos... Aí está a foto do Cônego Trindade, ele era clérigo, né, mas também político, né, professor Romildo? Sim, político. Aí a campanha dele para vereador, para deputado. Não, deputado federal. Deputado federal, exato. Deputado federal. Quando o Congresso Nacional ficava... Onde, Arizona? Lá em... Sim, ele foi pároco em Arizona, construiu lá a matriz de Arizona, e quando o Congresso Nacional estava no Rio de Janeiro. Perfeito. Então esse Cônego Trindade, que nós fizemos aquela homenagem toda, me ocorreu. Sobre isso merecia um bom estudo. E eu já sabia que também ele tinha, no tempo em que foi deputado federal, fazia a defesa que a capital fosse transferida aqui para o Planalto, como se chamava na época, Planalto Central Goiano. Esse território que abrangia todo o estado de Goiás e o atual estado do Tocantins. E ele chegava lá no Congresso Nacional e dizia, tem que tirar a capital daqui e levar lá para o Planalto Central Congresso Goiano. Nacional, no caso do Rio de Janeiro, né? No sim. Rio de Janeiro. E aí, claro que o pessoal não achava bom, evidentemente, porque o Rio, com toda aquela pujança, uma cidade litorânea que dava para a Europa e com também pelo mar toda a costa litorânea, claro que a comunicação era muito mais intensa, e afinal trazer para o que se sentia então, na geografia e na geopolítica da época, como que aqui para o interior, um lugar de vazios populacionais, com aquilo que se chamava, hoje se chamam biomas, mas era o sertão goiano, e claro que uma região com muito atraso econômico no desenvolvimento humano, e não era evidentemente compreendido. Então me ocorreu que isto podia ser tratado. Em geral, se sabe sobre Brasília muito a partir da ótica de Juscelino Kubitschek, mas ele chega como uma atuação tardia depois e implementa como um projeto de governo a construção de Brasília. Mas, na verdade, 70 anos antes dele, desde a decretação da República... Pois é, você coloca aqui na tese que a primeira Constituição da República, né, de 1890 até 91 ela foi promulgada, já veio com o artigo lá, se não me engano, segundo, né, decretando ou regulando, né, a obrigatoriedade da transferência da capital para o Planalto Central. Se a gente vai olhar o período imperial, José Bonifácio já defendia que, por uma razão geopolítica de controle sobre todo o território brasileiro, muito grande, tamanho continental, que ele tivesse que ficar no centro do país, para alcançar melhor todos os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Enquanto, ficando no Rio de Janeiro, ele ficava distante de algumas regiões e isto ficava difícil para proteger as fronteiras do país. José Bonifácio era de inspiração liberal, né? E como tal, ele não era muito afeito Bom, de um modo geral, todos os políticos respeitavam a igreja na época, mas ele tinha um certo desejo de, pelo menos fez coro, pelo que soube, coro aos movimentos separatistas, de separar a igreja do Estado e tal. E ele, por esse motivo, também não estava nessa ideia assim, de tirar a capital do Rio de Janeiro para tirar também a capital da nobreza? Em geral, a ideia de tirar do Rio de Janeiro, o primeiro argumento era este. Mas depois, porém já no século XX, sempre se tinha um entendimento de que a capital federal, ela ficaria, era uma ideia um pouco, vamos dizer, um certo idealismo, um certo até romantismo, de dizer, vamos tirar aqui
do centro do interesse imobiliário. É porque você coloca aqui, dedica todo um capítulo sobre essa questão do sonho de Dom Bosco. Sim. Né? Mas Dom Bosco viveu no século anterior. Não, né? século XIX, Dom Bosco. Pois é, século XIX. Tá, tudo bem, a proclamação da República se deu ainda no século XIX, mas no final do século XIX. Então, essa ideia, porque Dom Bosco, segundo a tese aqui, ele nunca veio ao Brasil. Ele era italiano, mas lá na Itália ele teve um sonho cujas coordenadas geográficas coincidiam com o Planalto Central do Brasil. Sim, veja bem, isso que eu citei de Bonifácio foi apenas uma ideia. Ele apoiava, estava junto de Dom Pedro, era o tempo do Brasil Império, mas ficava algo difuso. E tempo de Bonifácio, Dom Bosco, claro que ainda não entra em cena. José Bonifácio é da época do Império. Ele conviveu com Dom Pedro, defendia a independência do Brasil e depois, com o tempo, ele também se uniu aos liberais para a implantação da República. Porém aí já entra uma posição ambígua de Bonifácio, porque ele estava dentro do Império, ele defendia a independência, porém ele tinha mais a resistência com a questão republicana, porque isso, claro que tinha vantagens da parte dele de estar aliado ao Império. Porém, como, sobretudo, a concepção da maçonaria era de caminhar para um Estado liberal, então ele também pertencia à maçonaria, o próprio Dom Pedro também era assim, e, portanto, abraçavam estes ideais liberais de época, não é? Agora, o Dom Bosco, de fato, em finais do século XIX, coincidindo com a decretação da proclamação da República no Brasil, ele teve um sonho. A respeito desse sonho, professor Rubinho, nós vamos falar no próximo bloco, tá bom? Porque eu fiz referência a ele apenas para lembrar que essa discussão, né, que o senhor já tinha colocado, que a discussão da transferência da capital para o centro do Brasil já é muito antiga, era do século XIX e tal, mesmo no seio do Império já havia essa discussão. E aí eu lembrei do sonho de Dom Bosco, mas o significado desse sonho, o que ele significou, né, para todo esse processo de transferência da capital, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Olá, gente boa, de volta na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando da participação da Igreja Católica na transferência, Igreja Católica de Goiás, na transferência da capital federal do litoral brasileiro, no Rio de Janeiro, para o interior do sertão brasileiro, aqui no Planalto Central de Goiás. Estamos aqui com o professor Volmir Amado, professor doutor Volmir Amado, que está falando para nós. Uma das teses que você levanta aqui é que todo o discurso simbólico, o marco simbólico da transferência da capital se deu muito a partir do discurso da igreja, né? Você faz uma longa exposição sobre... Na verdade, a exposição não é longa, você pega todo um trajetório, uma longa trajetória da igreja na história da humanidade, desde o momento que ela se torna uma instituição oficial do Império Romano e vai passando por várias fases, mostrando aí as diferentes nuances do conceito de cristandade para, enfim, aplicar nesta análise aqui. E aí, dentro disso, você coloca, essa igreja foi responsável por criar todo um universo simbólico, né, que desse uma justificação para a transferência da capital, não só do ponto de vista econômico, político, geopolítico, mas também do ponto de vista moral, ideológico. O que esse sonho tem a ver com isso? Olha, primeiro é importante considerar que toda cidade ou todo lugar preza muito por um mito fundante. Eu procurei realmente trabalhar esse tema baseado num historiador de história das religiões chamado Mircea Eliade. Ele trabalha as ideias e crenças religiosas ao longo das religiões em todo o mundo e coloca que todo povo, mesmo povos tribais, povos, cidades, gostam e prezam muito por um mito fundante. E Brasília, evidentemente que isto é relevante se você olhar hoje
a história de Brasília, acessar os sites, todos citam o sonho de Dom Bosco. Ele teve essa conotação abraçada e mantida atualmente, que dá esta percepção como mito fundante. Agora, outro ponto importante é o seguinte: o sonho de Dom Bosco, ele vem suprir uma lacuna da ausência de uma ideologia política compacta sobre a transferência da capital federal. É preciso a gente se deslocar lá para os anos 40 e 50 no Brasil, em que os partidos estavam em formação na República. A República era bastante nova e ainda teve o intervalo do Estado Novo, então era difícil um discurso compacto, coeso, argumentativo, como existe hoje, já no século XXI. E a linguagem religiosa era facilmente compreendida pela população. Então, o sonho de Dom Bosco, ele cumpre esses dois papéis. Atualmente, me parece, ele tem um papel relevante do ponto de vista de mito fundante. Ninguém gosta de dizer que surgiu ao acaso, mas que foi por um desígnio. Um desígnio. Sim. Se a gente gosta de dizer isto pessoalmente, muito mais um povo... A gente sente muito mais justificado quando não foi Deus que providenciou isso. Há um desígnio atrás disso. E o aspecto, no entanto, político foi depois instrumentalizado, porque também teve os mudancistas, os grupos mudancistas. Achei interessante esse grupo aqui. Você vai falando, não tem que gastar um dia de programa aqui para falar de tudo, porque tem muitos aspectos. Esse dos mudancistas, que é a mudança da capital, né, de Goiás para Goiânia e, ao mesmo tempo, da capital federal para Brasília. O grupo dos mudancistas, claro, teve na década de 30 o mudancismo, que era da Vila Boa de Goiás, cidade de Goiás, para Goiânia. E depois estes que se configuraram, se estruturaram, Coimbra Bueno, por exemplo, que atualmente tem aqui os setores, setor Coimbra, setor Bueno. Um foi governador de Goiás, né? Coimbra Bueno mesmo. Jerônimo Coimbra Bueno foi governador. E de modo que estes, portanto, estavam procurando algo que os fundamentasse também de um ponto de vista discursivo. Mas aqui está... Aqui as fotos dos mudancistas. Aqui eles estavam fazendo a Semana Mudancista em São Paulo, envolvendo jovens universitários. Aí tem o cardeal Dom Mota, cardeal Mota de São Paulo, e era uma relevância muito grande estas semanas, mas aí já estavam estudando a planificação de Brasília, o seu plano piloto, como é que fariam a drenagem na cidade, o abastecimento da água, a instalação elétrica, as ruas. Isto era da Semana Mudancista. E, sobretudo, estudantes universitários da Faculdade de Direito. E era super prestigiada, esse grupo era prestigiado, né? Tinha presença de governador, de cardeais, até o presidente. Sim, até inclusive o JK foi convidado a participar. E, claro que era polêmico, porque existia quem era contra, e eles estavam fazendo um movimento político. Tinham vários grupos, né, mudancistas? Sim, vários. Tinha os sonhadores, os instrumentalistas, os interesseiros. Sim, porque cada um tinha um interesse. Tinha um motivo para estar no grupo. Mas se encontraram numa causa comum. Sim. Um era por interesse imobiliário. O Juscelino. Juscelino, ele fez uma foto em que ele está agradecendo ao Cônego Trindade por todo o empenho que ele teve para a transferência da capital federal para cá. Mas voltando ao sonho de Dom Bosco, realmente é importante, porque é o seguinte, Dom Bosco era literalmente um santo sonhador, um homem sonhador. Sonhador não só que fica sonhando de sonho à noite. Ele sabia desse dom dele porque ele tinha mania de escrevê-los, né? Teve um padre salesiano que recolheu 50 sonhos de Dom Bosco. Ele sonhava e depois pedia para alguém escrever e conferia a própria vocação dele e a espiritualidade, pelo menos um dos aspectos da espiritualidade, vamos dizer, do carisma educacional, ele teria tido num sonho que teve na infância e que era
de tratar as crianças com amor. Ele sonhou que estava com outros jovens e que houve uma cena de violência e que ele entrava dizendo, não, trata com amor. Veja, é preciso pensar isso no século XIX, que era no chicote, era uma cultura muito violenta nas relações, com muitas brigas. E isso acabou influenciando toda a espiritualidade salesiana. Mas, afinal, pelo menos 50, certamente houve outros, 50 sonhos, e são sonhos que eles têm um poder, uma eficácia de tomar decisões a partir destes sonhos. Mas este ficou ao acaso. Ele estava dormindo há mais de 70 anos, quando foi descoberto ou foi retomado aqui em Goiás. E ele, afinal, Dom Bosco, no século XIX, portanto, 70 anos antes da criação de Brasília, ele sonhou que fez uma viagem com um jovem com as características de um anjo, que o colocou numa corrida por toda a América do Sul, por toda a América Latina, tomando lá da América Central e vindo até aqui o Uruguai, que no final da América do Sul. Da América. E ele passava próximo numa coordenada, então ele ia descrevendo o que ele enxergava nesta viagem. E chegando nesta latitude de Brasília, ele viu exatamente as coordenadas e escreveu que aí se daria uma grande civilização. E claro que era um lugar vazio, um território, era um sertão inóspito. Bom, mas aquilo ficou lá para sempre adormecido. Eu procuro trabalhar este capítulo analisando todos os símbolos que ele usa, todo aquilo que movimentou a matéria da psique de Dom Bosco. Eu estou muito gripado. E isto, claro que, no entanto, naquele instante não teve relevância maior. Depois, algumas semanas depois, foi então que os primeiros salesianos, eles vieram para o Brasil. Se embarcaram no Rio de Janeiro e aí foram se instalando no país. Mas ficou um sonho adormecido que depois foi recuperado na década de 50 e que ainda hoje é evocado, porém, agora como mito, na década de 50, como um discurso religioso com conotação política para persuadir, servir de argumentação para a transferência da capital. A República foi fundada sobre os horizontes aí, sobre a inspiração positivista, liberal e secular, digamos assim, dentro de um horizonte de separação do Estado, né, da Igreja, garantindo a liberdade religiosa, mas o Estado em si, um Estado laico. E, no entanto, a Igreja teve participação importante, depois disso, na construção de Brasília, na transferência da capital e na construção de Brasília. E então, eu queria ver como é que você vê isso, como é que pode a Igreja ter tanta influência assim, e às vezes até decisiva na transferência da capital para o Planalto Central, dentro de um ambiente que inicialmente surgiu com uma inspiração secular, com uma inspiração laica e não religiosa. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho você responde essa pergunta, vamos ao intervalo. De volta com o programa Papo Dinâmico, aqui na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, no canal do YouTube do programa Papo Dinâmico e da PUC TV Goiás. E nas redes sociais, estamos lá também, você deve nos acompanhar lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Hoje estamos falando aqui da transferência da capital federal para o centro-oeste brasileiro, para o Planalto Central,
e com um destaque aí para a participação importante, decisiva da Igreja Católica nessa transferência. É tese do professor Volmir Amado, tese de doutorado, portanto é professor doutor Volmir Amado, que está aqui conosco. Ele que escreveu essa tese, defendeu, foi aprovado e é doutor, mais um doutor novo aqui da PUC Goiás, mas doutor de Direito, porque de fato ele já era há muito tempo. Então, professor Volmir, na pergunta que fizemos, como a igreja pode ter tanta influência num projeto que não era inicialmente um projeto da igreja, mas era um projeto dos liberais, dos que queriam Estado laico? Eu procurei trabalhar um conceito que na historiografia, sobretudo história da igreja, se usa muito, que é o conceito de cristandade, uma categoria. Essa categoria coloca a igreja, sobretudo a igreja católica, quando ela estabelece uma relação com o Estado. E claro que os tempos vão sendo diferentes, mas sempre há uma relação do ponto de vista, vamos dizer, político com o Estado. Hora de aliança, hora de oposição, mas sempre, em geral, é esta relação de aliança com o Estado. Agora, sobretudo, teve dois modelos de cristandade que se implantaram aqui no Brasil. Um deles é uma cristandade restauracionista, que aconteceu o Concílio de Trento, lá no século XVI, e ele procurou ser uma resposta à reforma protestante, portanto, alguns chamam de reforma católica, outros chamam de contra-reforma, porque era uma oposição à reforma protestante de Lutero, e nele, sobretudo neste concílio em Trento, na Itália, lá a igreja estabeleceu regras, procurou normatizar a vida dos seminários, a disciplina, o estudo da teologia, a transubstanciação eucarística, uma série de pontos do ponto de vista doutrinal e do ponto de vista disciplinar. E disse, vamos restaurar o que teve de deterioração. Vamos recolocar as coisas, vamos restaurar também o prestígio, pelo menos o moral, a credibilidade. Então, este tipo de cristandade é aquela que chama, portanto, restauracionista. E ela vai ter vigência... É um movimento de romanização da igreja. Sim, aí ela se volta, de fato, para a romanização. Porque, no caso do Brasil, começou a ter uma tendência também de fazer uma igreja nacional. Pois é, tinha o tal de padroado, né, que o rei de Portugal é que detinha o controle da igreja hierárquica. Sim, esse é o regime de padroado, em que o Papa confiava aos reis de Portugal e Espanha, para a América toda, que eles acompanhassem e financiassem a evangelização. E, portanto, o rei sempre era o responsável. Direito de padroado, um direito concedido ao rei. Portanto, ele se tornava, de alguma maneira, o chefe da igreja. Ele que escalava os bispos, distribuía os bispos, aceitava ou não aceitava o bispo como apóstolo? Sim, não. Também as congregações religiosas, por exemplo, a expulsão dos jesuítas no Brasil, foi tudo o governo quem fez isto, não é? O governo imperial. Então, de modo que esta era a visão da igreja, o modo com que é chamada cristandade restauracionista. Restauracionista. E ela vai bem até, no caso de Goiás, até ali a década de 1910, 1920, esta postura de restaurar os costumes, impor a disciplina. Que, na verdade, é uma reação contra o padroado. Se tornou uma reação contra o padroado também, mas, sobretudo, se tornou uma reação contra os maus costumes, os costumes dilacerados internamente na própria igreja. Sob esse governo dos padroados, aí nós tivemos aqui o bispo Francisco, que nomeou mais de 100 padres, numa época muito difícil e tal. Mas ele fez com formação em seminário e tudo mais. Foi exatamente neste regime restauracionista, nessa cristandade restauracionista. Certo. No início do século XX, nós temos até Dom Eduardo Duarte. Pois é, Dom Eduardo Duarte, ele veio com essa preocupação de restaurar a romanização. Romanizar,
colocar disciplina na igreja aqui. Okay. Mas os que o antecederam também, Dom Francisco, Dom Joaquim, Dom Cláudio Ponce de Leão, que depois foi transferido para bispo de Porto Alegre. Então todos esses anteriores também já estavam com essa preocupação. Todos os bispos que vieram para Goiás, de 1820 até 1910, todos são numa visão restauracionista. Então o bispado brasileiro, o episcopado brasileiro, na verdade, não assimilava bem essa ideia de ter um padroado governando a igreja. Os primeiros séculos, sim. E tolerava por causa da sustentabilidade financeira. Certo. Agora, depois chega para cá, sucede Dom Eduardo Duarte, no início do século XX, Dom Prudêncio. Dom Eduardo, o episcopado, porque na época era bispo de Goiás, né? Sim. Que era uma diocese imensa, parece que pegava até Uberaba também. Sim, pegava o Triângulo Mineiro, porque o Triângulo Mineiro fez parte do território goiano. E depois os fazendeiros do Triângulo Mineiro optaram por ficar ligados à então capital, que era Ouro Preto. Eles achavam que ficava mais próxima. Mas a igreja, que havia estruturado a Diocese de Goiás com aquele território do tempo que abrangia também Goiás, o Triângulo Mineiro, então ela manteve isto. Manteve até Dom Eduardo Duarte, quando ele se transferiu para Uberaba, e em Uberaba, depois de alguns anos, ele conseguiu que lá fosse criada a Diocese de Uberaba. Então ele ficou o primeiro bispo de Uberaba, e aí a Diocese de Goiás foi reduzida em tamanho, tirando o Triângulo Mineiro. Mas aí teve Dom Prudêncio, aí depois Dom Prudêncio é um bispo de transição, mas ele já começa outro tipo de cristandade, que é a chamada cristandade militante. É uma cristandade que começa a ter atuação social e política. Depois chega Dom Emanuel e entra de cheio na atuação política, porque toda a parte de fazer escolas em Goiás é atuação social. Dom Emanuel contou já com a ajuda do Cônego Trindade. Já existia então o Cônego Trindade. E o Dom Emanuel também participou, não só participou, como fez parte, ele era o presidente da comissão para a transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Então, veja, já é um bispo envolvido com questões políticas. Ele esteve, se não me engano, também no lançamento da Pedra Fundamental da Capital Federal? O Dom Manuel esteve porque aqui, ó, esse é de 1920. Isso. Este foi quando houve a comemoração da independência, 50 anos da independência 1922. do Brasil. Em 22, eles colocaram este marco. Este marco, ele ficou sendo, porque aí foi a Missão Cruz que definiu o quadrilátero, o território. E eles sinalizaram que ali seria a capital federal. Dom Emanuel no obelisco, pedra fundamental onde será construída Brasília. Sim, veja lá, aproximadamente em 1922. Porque aí, de fato, neste lugar, veja, lá no início do século XX, já existia, decorrente da Missão Cruz, que foi no início da República, final do século XIX, que fez a primeira demarcação deste território, que seria então do Distrito Federal. Sim. Mas aí depois, então, entra Dom Emanuel, já com uma militância, com uma atuação bastante expressiva, e em seguida, com essa militância de igreja cristandade militante, chega Dom Fernando. Então nós temos Dom Emanuel, o próprio Cônego Trindade e o Dom Fernando, que estão dentro desta visão de uma cristandade militante que atua politicamente e que se inseriu na luta política pela transferência da capital federal. É verdade que os projetos originais de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa não previam templos religiosos em Brasília? Isto foi uma grande luta de Dom Fernando, porque realmente eles fizeram um desenho de Brasília, originariamente, que fosse prevista a cidade administrativa, mas aí em 57 chegou o Dom Fernando, em 55 faleceu Dom Emanuel,
Aí em 56 foi criada. Aqui você tem, o primeiro lá é o Cônego Trindade. Isso. O outro é o Dom Abel, que era bispo auxiliar de Dom Emanuel. E depois aqui Dom Fernando, de novinho, quando chegou aqui, ele vinha de Aracaju, já era bispo de Aracaju, chegou aqui em 57, 56 foi criada então a Arquidiocese de Goiânia, extinta a Arquidiocese de Goiás, erigida a Diocese de Goiás, mas depois criada a Arquidiocese de Goiânia. E ali a Arquidiocese de Goiânia abrangia Brasília, o território de Brasília. As dioceses que são hoje de Anápolis, São Luís de Montes Belos, Itumbiara, Brasília, tudo pertencia ao território da Arquidiocese de Goiânia. Agora, por isso que Dom Fernando vai chegar, vai visitar Brasília, vê que o plano, ali é uma das visitas dele. E lá em Brasília. Sim, logo aí já é a fase da construção. Isso. Vê que o plano piloto concebia só uma cidade administrativa, ele disse para o Juscelino Kubitschek, depois eu procurei em todas as reuniões que ele fez com o Niemeyer e com o Lúcio Costa, em que ele disse, aqui para o seu lugar da igreja. E não só, eles disseram, mas é um Estado laico, outras igrejas também. Ele disse, porque uma coisa é o governo federal, outra coisa é a população. A população tem que ter o direito de celebrar, de rezar, de orar, qualquer que seja a sua convicção religiosa. Ela vai fazer isso aonde? No meio dos ministérios. Mas é claro que ele fez uma exigência. Eu quero a catedral aqui no centro. O Niemeyer não queria, evidentemente, e propôs que fosse lá no início do eixo monumental, onde tinha sido plantado um cruzeiro, uma cruz. Eles, não, tem que pôr aqui no centro. E ele pelejou, afinal, conseguiu que lá fosse colocado, e quando foi erigida a Arquidiocese de Brasília, na mesma data em que foi inaugurada Brasília, 21 de abril de 1960, então a Catedral de Brasília já tinha toda a estrutura em concreto e estava semi-acabada, semi-concluída. Então é graças a Dom Fernando também que vai ser colocada não só a presença da Igreja Católica e colégios católicos e tudo mais, mas também as outras religiões e também a sede das congregações religiosas. É Dom Fernando que vai pelejar para isso. E nas superquadras vai encontrar os espaços para que a Igreja Católica e as demais igrejas aí se estabeleçam. Mas, sobretudo, é o tempo de Dom Emanuel e do Cônego Trindade que se somam e protagonizam de um modo determinante a luta pela transferência da capital federal. Porque é aí que o Juscelino veio para Goiás, candidato a presidente, e lá em Jataí com o Toniquinho, que lança a proposta, mas a proposta já estava aqui em Goiás, fermentando há 70 anos. E a igreja dá esse apoio, o Juscelino abraça e Brasília acontece. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta e vamos ver aí então a atuação da Igreja Cônego Trindade, Dom Fernando Gomes dos Santos, né, na transferência também do Juscelino Kubitschek, os bastidores ali, como é que se deu aí esse impulso, né, para enfim fazer a transferência da capital para o Centro-Oeste, para o Planalto Central do Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando da transferência da capital federal do litoral do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Planalto Central, para Brasília, né, onde hoje está instalada ali a capital federal, que é objeto da tese aqui do professor Vulmi, que destaca a participação da Igreja Católica em todo esse processo. Nesse processo aí, você já citava o Cônego Trindade, que ele era um clérigo ligado à igreja, ligado a Dom Emanuel, acho que depois também com Dom Fernando, eu não sei se ele coexistiu aí com o Dom Fernando, mas enfim, era um clérigo que era político, era deputado. Como era possível um cônego ser deputado? Hoje é mais difícil, né? Isso é explicável somente por uma cristandade militante.
em que naquela visão era possível que um clérigo assumisse um cargo, um mandato e uma militância partidária. Agora o Cônego Trindade tem os familiares dele aqui em Goiás também, e que, portanto, a nossa homenagem também aos familiares. Ele teve uma história muito emblemática, é um homem muito especial. O pai dele foi assassinado por causa das oligarquias, as oligarquias bem conhecidas, dos Bulhões e dos Caiado, e ele ficou com este trauma muito marcante. E acabou que, uma vez o pai assassinado, ficou uma criança órfã aos 10 anos de idade, quando a mãe e os parentes foram morar em Corumbá. Em Corumbá, ele era um menino assim que capinava lote, vendia carne de sol, doces, ia de casa em casa para sobreviver. Depois ele começou a ajudar na paróquia. O padre, o Monsenhor Chiquinho, viu nele um menino talentoso, sugeriu que fosse para o seminário, e ele foi para o seminário lá em Cidade de Goiás, onde Dom Eduardo Duarte era o bispo da época. Dom Eduardo Duarte, né? Nós temos foto dele aí, se der, a produção, insira aí, por favor. Então, neste lugar, o cônego, ele, afinal, estudou. Depois exatamente, este é o Dom Eduardo Duarte. Depois, o cônego Trindade precisou ir para Mariana para fazer teologia. Mas ele já tinha em Mariana, ele escrevia, militava nos jornais, e ele sempre se opunha às oligarquias goianas. Quando aconteceu a Revolução de 30, Getúlio Vargas teve a ascensão e colocou o interventor Pedro Ludovico, que era contra as oligarquias locais. O que o cônego Trindade fez? É claro que entrou de cheio apoiando. Ele apoiou tanto a Revolução que ele foi preso. Ele foi preso na década de 30. E depois o bispo conseguiu lá, deixou ele mês e tanto lá recluso também. E o fato que ele não parou a militância. Depois ele ficou ordenado padre, mas todo o veio dele era político. E depois ele também colocou ele como redator do jornal Brasil Central, que era da Arquidiocese de Goiás. E, afinal, ele foi se envolvendo. Depois, final da década de 40, início da década de 50, ele foi secretário de Educação. Criou muitas escolas no estado de Goiás. Aliás, apoiou muito Dom Emanuel na criação de escolas. Por isso que Dom Emanuel também, que era salesiano, que trazia já uma espiritualidade no mundo da educação, ele, de fato, tem o amparo, o apoio do cônego Trindade. E, finalmente, quando ele fica deputado federal, coincide dele, então, que estava encharcado de toda a expectativa local, regional, de trazer a capital federal aqui para o centro-oeste, aqui para o centro de Goiás, para poder desenvolver a região, para abrir estradas, para vir mais população, para a economia melhorar, para a qualidade de vida melhorar. Então, o que ele fez? Lá no Congresso Nacional, no Rio de Janeiro, ele defendia incisivamente. E o que eu fiz? Eu trouxe os discursos do cônego Trindade, feitos no Congresso Nacional na década de 50, sobre a defesa da transferência da capital federal. Mais que isso, não foi só discurso. Ele articulou todos os partidos políticos com respectivas lideranças. É uma mensagem do Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães era o presidente da Câmara e o presidente do seu partido, e ele chamou o cônego Trindade de o apóstolo da cruzada cívica pela transferência da capital federal. Perfeito. Então, de fato, o cônego Trindade é um personagem ignorado pela história do Brasil, que eu procuro trazer como uma novidade para a historiografia, que espero que, portanto, faça toda uma revisão doravante dos livros de história, pelo menos
destas lacunas, destas perspectivas que não eram contadas ou porque eram ignoradas ou porque realmente não foram conhecidas e que esta pesquisa agora trouxe. Eu já dei aula de História do Brasil para o ensino médio e ensino fundamental, segunda fase, e os livros de histórias que eu trabalhava jamais faziam esse tipo de recorte ou de entrecruzamento, né, com essa atuação da igreja, que realmente aqui está claro, está bem provado que realmente houve essa participação decisiva mesmo da igreja e de alguns personagens da igreja muito importantes nesse processo da transferência. Toda esta tese, claro que teve que ser o projeto aprovado, o tema aprovado, foi submetida a uma banca com representação de professores também do Rio de Janeiro, da Unesp em São Paulo, e, portanto, uma composição de banca e a devida aprovação. Porque isso é pesquisa científica, não é ao acaso, mas realmente o mundo acadêmico é muito criterioso em dizer que uma pesquisa, em qualquer área de saúde, de história, de qualquer área, que aquilo é válido. Eu quero aproveitar, inclusive, para agradecer. Eu tive minha orientadora, a professora Carolina Teles Lemos, que me acompanhou durante toda esta pesquisa e foi orientando, nós chamamos de professor orientador, pois ela fez toda a orientação da pesquisa, acompanhou, cotejou, criticou, corrigiu, me pedia para reformular, rever a redação. Quero agradecer também à banca examinadora, a todos que compuseram esta banca, e agradecer ao mestrado e doutorado em Ciências da Religião, que é este programa de pós-graduação stricto sensu que a PUC tem, por esta oportunidade de eu ter feito este curso e este doutoramento e esta pesquisa. Então, um abraço fraterno a cada um dos professores deste programa, e um programa assim da mais alta qualidade, muito bem avaliado pela CAPES, e no qual tenho honra, orgulho de dizer em que pude fazer este doutorado. Então, professor Vomir, eu vou terminar de ler, que eu não terminei ainda, mas até onde li... São 350 páginas, os historiadores da história do Brasil vão ter que refazer a história depois dessa tese, porque realmente estão equivocados na forma como coloca a história, principalmente essa questão aí da separação igreja e Estado e também da transferência da capital federal para Goiás. Para o Logo mais, no link lá do programa de doutorado da PUC, a tese está colocada, estará disponível. Se alguém quiser fazer a leitura, ela está em formato digital. É só acessar doutorado, teses de doutorado, do doutorado em Ciências da Religião da PUC Goiás. Olha lá que a tese está lá depositada, você pode ler, acessar normalmente. Só colocar Amado, vai aparecer lá um monte de escrito, entre eles a tese, a participação da Igreja Católica em Goiás na transferência da capital federal do Brasil. Professor Vomir, aproveito para dar meus parabéns para você por esse título e agradecer pela participação aqui no nosso Papo Dinâmico. Muito obrigado. Professor Daniel, obrigado pela amizade, pelos longos anos de convivência. Nos conhecemos aí há quase 40 anos, uma longa jornada, e esta partilha de vidas também. Nos acompanhamos em momentos importantes, em etapas importantes da vida, chegada dos filhos, os casamentos, os netos chegando, a nossa trajetória também profissional, e mais este momento que se acompanha também deste meu ciclo de vida e desta conquista que eu a compartilho consigo, com você, e compartilho com cada um de vocês na alegria e na gratidão a Deus de ter chegado a este momento e a esta fase também. Cada passo que a gente dá, de alguma maneira, é uma pequena conquista, não é? Um pequeno passo. Um passo não só pessoal, mas um passo também que espero contribua aos demais. Então, obrigado a vocês que nos acompanharam e obrigado. Vomir, muito boa noite. Na verdade, um grande passo. Um grande passo.
Então, gente, para você que nos acompanhou, espero que tenha gostado do nosso programa, muito instrutivo tudo isso aqui que foi apresentado. E é interessante, espero que todos possamos ter acesso a essa tese, né, assim que ela estiver disponível lá no site do mestrado e doutorado em Ciência da Religião. Para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.